Já estamos aqui ao vivo, iniciando a nossa live, de frente com as 21 mulheres da Bíblia. Hoje, quinta-feira, toda quinta-feira às 14 horas, nós estamos aí com esse propósito de fazermos essa live, falando a respeito das mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas experiências, tudo aquilo que elas viveram e que, de alguma forma, essas experiências vêm nos ajudar a ter uma vida com mais qualidade, aprendermos a enfrentar as dificuldades, os problemas que a vida tem nos apresentado, até mesmo buscarmos também uma força. Através dessas mulheres, encontramos uma força naquilo que elas nos ensinaram, naquilo que elas viveram, suas histórias, seus dramas, suas dificuldades. Tudo isso vem nos trazer ensinamentos para que nós possamos ter uma vida também melhor, para que nós possamos ultrapassar as barreiras, as dificuldades, os problemas que muitas vezes se apresentam diante de nós. E através da experiência dessas mulheres, nós também, com certeza, podemos conseguir caminhar um pouco mais, podemos conseguir viver uma vida com mais qualidade. Então, hoje nós estaremos falando a respeito de 5 mulheres que se uniram a fim de impedir um decreto de morte. A mulher, por si, ela tem uma força muito grande. O engraçado é que as pessoas tendem a diminuir a força da mulher e achar que a mulher é frágil, que a mulher não vai conseguir, mas na verdade a força da mulher não é uma força física. A força da mulher é uma força que ela da persistência, da inteligência, da capacidade de sobressair, de se reinventar, né? Agir de uma forma resiliente, ou seja, pegar aquilo que ninguém mais dá valor, aquela situação que as pessoas acham que não tem como vencer e sobressair daquilo, né? Sair das cinzas, né? Com a fênix, sair e reviver das cinzas aí e conseguir se reinventar. A mulher tem essa capacidade. A mulher, ela consegue com muita maestria cuidar da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Ela consegue, ao mesmo tempo, exercer várias funções. A mulher consegue, através da sua força de vontade, da sua capacidade de resiliência, sua capacidade de reviver, de reviver uma situação e ultrapassar aquela barreira, sem deixar que aquilo venha derrubá-la, fazer com que aquilo venha tirar a sua força. A mulher, quando ela é desafiada, né, principalmente quando ela é desafiada, aí que ela quer mesmo mostrar que ela tem capacidade, que ela pode fazer, né? E na história que nós vamos estar falando hoje, estaremos falando a respeito de Moisés, do nascimento de Moisés. Moisés, conforme eu tenho pregado aqui, porque várias histórias que nós falamos a respeito de várias mulheres, acaba que, de alguma forma, essas histórias se interligaram, né? E por diversas vezes, falando dessas mulheres, eu acabei falando aí a respeito de Moisés, né? Mas hoje eu não quero falar em si a respeito de
da pessoa de Moisés, do guerreiro que ele foi, do líder que Moisés foi, mas eu quero falar do nascimento de Moisés. Eu quero aqui dar mais ênfase hoje a respeito da mãe de Moisés. Mãe de Moisés, para quem não sabe, o nome dela era Joquebede. Joquebede. Essa história está lá no livro de Êxodo capítulo 2. Nós vamos encontrar a história lá da mãe de Moisés, lá em Êxodo capítulo 2. E eu quero ler aqui, essa passagem aqui para você, Êxodo capítulo 1. Eu vou ler primeiro Êxodo capítulo 1, que fala a respeito do decreto que o rei colocou a fim de impedir que Moisés assumisse o lugar de líder para levar o povo hebreu a Canaã. Então, o que nós vamos ver aqui? Que todas as vezes que nós vamos viver um sonho, um projeto, todas as vezes que nós desejamos criar algo, um projeto, avançar com o projeto, todas as vezes que isso acontece, naturalmente, junto com o nosso projeto, vai nascer uma oposição para impedir que o nosso projeto ele venha se realizar. O projeto já nasce também uma forma de tentar impedir que esse projeto vá à frente, né? E porque nós estamos sujeitos a dois mundos, que é o mundo físico e também ao mundo espiritual. Então, quando você projeta algo aqui no mundo físico, o mundo espiritual começa a trabalhar, né? Tanto do lado bom, né? Para fazer com que você realmente consiga alcançar os seus objetivos, fazer com que você consiga seguir o seu caminho e conseguir chegar ao teu propósito, ao teu objetivo, aquilo que está no seu coração, o seu sonho, o seu ideal, o seu projeto de vida. Toda vez que você tem um projeto de vida, que você quer alcançar um objetivo, você tem que estar preparado e saber que haverá oposição. Você tem que ter essa certeza dentro de você que vai sim nascer um projeto, alguma forma de tentar impedir que esse projeto nasça, né? Porque os mundos espirituais trabalham dessa forma, né? Tanto Deus vem para nos abençoar, para nos fazer alcançar, para nos fazer chegar ao nosso objetivo, assim também como o nosso inimigo, né? Ele também se levanta. Ele se levanta porque ele não quer que a gente chegue aonde a gente pretende. Ele não quer que a gente alcance os nossos objetivos. Então, o mundo espiritual ele começa a levantar. A palavra de Deus ela fala assim que a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, os dominadores e as forças espirituais do mal que trabalham para impedir que os nossos objetivos, os nossos sonhos cheguem, né? Então, essa força espiritual que a palavra de Deus está falando, que está aqui nas regiões celestiais, né? Trabalhando, as forças, as potestades, os inimigos trabalhando para nos impedir de chegarmos ao nosso objetivo. Então, essas forças começam a trabalhar. Quando você cria um projeto, quando você pensa em fazer alguma coisa e começa ali já a elaborar os meios de chegar naquele objetivo, imediatamente os mundos espirituais também já estão trabalhando. Para quê? Né? Para o lado bom, o lado de Deus, trabalhando para que você possa alcançar o seu objetivo, que você possa chegar aonde está determinado para você chegar, aonde Deus projetou para você chegar. O projeto de Deus para nós, diz a palavra de Deus, que o Senhor, ele tem um projeto para nós. O pensamento, o Senhor fala assim, o meu pensamento para vós é pensamento de vida e não pensamento de morte. Então, Deus tem esse pensamento para nós, para que nós venhamos a alcançar os nossos objetivos. Mas da mesma forma, o nosso inimigo, nosso adversário também, ele tem o propósito de trabalhar para impedir que nós venhamos a alcançar os nossos objetivos.
Então aqui, nessa história que fala a respeito dessas 5 mulheres que se uniram para fazer com que Moisés não se tornasse o líder para o qual Deus havia determinado, e essas 5 mulheres, elas começam a trabalhar para fazer com que Moisés consiga alcançar o seu objetivo. Mesmo tão pequenininho ali, acabou de nascer, a Bíblia já mostra esse trabalho dessas mulheres para fazer com que Moisés chegue ao propósito. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, diz assim, Êxodo capítulo 1, eu quero agradecer já a todos vocês que estão entrando aí na live, que Deus possa verdadeiramente abençoar e que esta tarde seja uma tarde de bênção na sua vida, onde o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de maneira poderosa, que você não fique aqui apenas sendo mais uma tarde, mas que seja uma tarde especial, onde o Espírito de Deus irá falar com você de maneira poderosa, eu tenho certeza disso. Bem, vamos ver aqui então, para ganharmos tempo, Êxodo capítulo 1, fala assim, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai. Se for filha, então viva. Veja bem, aqui já mostra como que a força da mulher era menosprezada. Faraó, ele baixa um decreto, por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo de maneira assustadora. As mulheres tinham muitos filhos, e aquilo ia multiplicando. A Bíblia diz, aqui no livro de Êxodo, se você ler aí, no livro de Êxodo, vai ver, a Bíblia fala assim, no capítulo 1, que o povo hebreu estava crescendo de maneira assustadora. E Faraó ficou com medo, pensando assim, esse povo vai crescer e vai dominar tudo. Então, eu tenho que arrumar uma forma de impedir que eles continuem crescendo dessa forma, né? E ele, então, Faraó baixa um decreto para que matassem todos os meninos. E aqui a gente já vê, né? A gente já vê aqui nesse princípio aqui de Êxodo, capítulo 1, a gente já vê aqui a mulher sendo menosprezada. A gente já vê aqui ele fazendo pouco da capacidade da mulher, né? Como se o fato de matar os meninos e deixar as meninas vivas, se as coisas não iam crescer, não iam se multiplicar, né? Que isso poderia impedir o povo de crescer, mas não poderia impedir, né? Estavam deixando as mulheres vivas, e mulher, ela tem uma capacidade sobrenatural de fazer com que as coisas aconteçam da forma que elas querem, né? Você vê que a mulher, a Bíblia fala assim, a mulher sábia, ela edifica. Então, edificar quer dizer construir. Então, a mulher, ela tem uma capacidade de construção muito grande. E engana-se quem menospreza a capacidade e a força da mulher. Você pode ver que dos lares onde as mulheres que cuidam, as mulheres conseguem fazer com que a família sobressaia. A mulher consegue fazer com que os filhos venham sobressair, fazer com que os filhos se formem, estudem, se tornem alguém. A maioria dos lares, principalmente aqui no Brasil, a maioria dos lares, nós podemos perceber aí que são lares construídos por mulheres, né? A começar que o homem geralmente, isso aí é fato, o homem geralmente morre antes da mulher, né?
E independente disso, muitos lares são lares divididos, onde o marido abandonou o lar e deixa a mulher sozinha. E a mulher, ela se sobressai e ela cria os filhos sozinha. E o homem já não consegue. Muitos homens já não conseguem. Claro, existem as exceções, mas o homem ele não consegue. O homem ele ficou sozinho, a mulher morreu, ou divorciou alguma coisa, ele imediatamente já procura outra mulher, entendeu? Porque ele não consegue cuidar de um lar, ele não consegue. Mas a mulher não, a mulher ela consegue tanto trabalhar fora, ser uma empresária, ser uma empreendedora, como ela também consegue criar uma família e cuidar de uma família com maestria, né? Então, a Bíblia está dizendo assim, que quando o faraó, ele menospreza a força da mulher. E ele fala assim, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os seus assentos, né, para ter a criança, se for filho, matai, mas se for filha, então deixa viver, né? Deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Olha só a capacidade da mulher. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, porque são experientes e já têm dado à luz antes que a parteira venha até elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Amém? Veja bem, o rei ele libera um decreto e ele fala assim, mata todos os meninos. As meninas tudo bem, pode deixar nascer, mas mata todos os meninos. Só que duas parteiras, uma chamava Sifrá e outra Puá, essas duas parteiras, elas não obedecem àquele decreto. Por quê? Porque eram mulheres tementes a Deus. E elas sabiam que o povo hebreu era um povo escolhido, um povo separado. E a Bíblia diz então que elas não obedecem o decreto do rei. E o que elas fazem? Elas deixam que as crianças nasçam naturalmente. E o rei então chama aquelas duas mulheres ali diante dele e pergunta, mas por que vocês fizeram isso? E elas falam assim, é porque as mulheres hebreias, elas não são como as mulheres egípcias. Porque as mulheres egípcias tinham uma formação diferente. Então, as mulheres hebreias já estavam acostumadas, né? Estava acostumada a guerrear, acostumada a lutar, acostumada a sobreviver, acostumada a buscar, como elas que buscavam água no poço, elas que abasteciam sua casa, né? Então aquelas mulheres, e a Bíblia diz que elas tinham filhos, mas muitos filhos. Há um estudo que fala que nessa época costumavam as mulheres ter 4, 5 filhos de uma vez. Elas tinham muitos filhos e os filhos cresciam, né, e tomavam conta daquele lugar. Então as mulheres hebreias cresciam de maneira sobrenatural, os filhos, né, a geração das mulheres hebreias cresciam de maneira sobrenatural e elas tinham muitos filhos. Era comum as mulheres ter muitos filhos. Não sei se você já ouviu, hoje em dia a mulher às vezes tem um filho, 2 filhos e não quer ter mais. Mas nessa época as mulheres chegavam a ter 12 filhos, 27 filhos, né? 25. Tem mulher que já teve até 30 filhos. Era comum as mulheres terem muitos filhos nessa época. Então a Bíblia fala que o povo hebreu estava crescendo de maneira assustadora. E o rei com medo desse crescimento. Porque ele pensou, eles vão tomar conta de tudo. Mas isso não estava na mão dele, ele não podia impedir isso acontecer, porque Deus já havia prometido, Deus já havia falado assim, já havia falado com os hebreus, vocês vão possuir a terra, vocês vão possuir a terra, vocês vão dominar a terra, onde você pisar você vai dominar, você vai crescer ali. E quando Deus fala, Deus faz essa promessa lá no princípio ele faz essa promessa e fala assim, que os filhos irão crescer e vão dominar a cidade onde eles moravam.
Era uma promessa que Deus faz. Então, assim, o crescimento não haveria como impedir, né? Por mais que eles colocassem leis, decretos para impedir, e você vê que nada adiantou, né? E o povo hebreu continuou crescendo de maneira assustadora, né? E nesse contexto, nessa situação, é que acontece o nascimento de Moisés. A Bíblia diz que Joquebede, ela tem um menino justamente nesse momento de conflito, nesse momento de morte, nesse momento de dificuldade. Joquebede engravida. Eu imagino ali Joquebede grávida daquela criança, não sei o que poderia estar passando pela cabeça dela, mas ela sabia que havia um decreto onde que o rei determinou que toda criança deveria ser morta. Eu creio que por alguns momentos, de repente, ela até pensava ali naquele grávida ainda de Moisés, talvez ela até pensasse que seja uma menina, né? Que seja uma menina. Não sei, né? É o que eu imagino aqui. Mas ela então chega o dia do parto e nasce Moisés, né? Nasce Moisés. E o que Joquebede faz? Joquebede, ela pega aquela criança e começa a cuidar daquela criança. E a criança começa a crescer. Todos vocês que estão aqui, que já são mães, ou que já foram mães, que têm seus filhos, você sabe. Você impedir que uma criança, um bebezinho chore, é uma tarefa quase que impossível, né? Porque a única coisa que a criança sabe fazer quando ela nasce é chorar, né? A comunicação da criança, quando nasce, é o choro. Ela vai chorar quando estiver molhada, né, precisando trocar a fralda, ela vai chorar quando ela estiver com fome, ela vai chorar por causa de quando está com sono. Tem criança que chora porque está com sono, né? Está com sono, começa a chorar. E chora porque está molhada, e chora qualquer desconforto que tiver com a criança, ela vai chorar mesmo. Não tem como você impedir uma criança de chorar, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Joquebede, ela não podia deixar aquela criança chorar. Por quê? Se a criança chorasse, alguém escutaria aquela criança chorando e aquela criança seria assassinada. Então, até os 3 meses, a Bíblia diz que ela cuidava daquela criança, e aquela criança ela teve condições de impedir que aquela criança chorasse muito, de impedir que aquela criança fosse descoberta. Mas chegou aos 3 meses de idade, já não tinha mais como, né? Então a Bíblia diz que naquela situação difícil que Joquebede se encontrava, ela não tinha mais como esconder o sonho dela. Ela não tinha mais como esconder o projeto dela. E olha, a palavra de Deus, ela fala lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15, diz assim: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. O que a palavra de Deus está dizendo? Que o seu projeto, o seu sonho, quando ele nasce, ele vai se propagar. Não tem como você ter um sonho, um projeto, e colocar este sonho, esse projeto, escondido debaixo de uma mesa, debaixo de um cômodo. Não tem como. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, esse projeto, ele vai crescer. E a partir do momento que ele crescer, a não ser que fique raquítico, a não ser que fique pequeno, mas se esse sonho for um sonho grande, se esse sonho for um projeto grande, ele vai começar a crescer. E como diz aqui Mateus, não tem como ficar escondido. O seu projeto, não tem como o seu projeto se esconder, não tem como. Então eu quero dizer para você que quando Deus começa a te usar para fazer algo,
seja em qualquer área, seja tanto na área ministerial como familiar, empresarial, quando você começa a investir num projeto, esse projeto ele vai ter um tempo em que ele vai começar a crescer. Ele vai começar pequeno, como Moisés começou pequeno, mas vai chegar um momento que ele vai crescer, e assim como a mãe de Moisés, a Bíblia diz que ela não tendo mais como esconder. Assim como essa criança, Moisés, não tinha mais como escondê-la, quando o seu projeto começar a crescer, não vai ter mais como esconder. E esse projeto, ele começará a tomar conta, né? Ele começará a ocupar espaços, ele começará a crescer. E a Bíblia está dizendo assim, que ele vai iluminar todos os que estão na casa, ou seja, todas as pessoas da sua casa, da sua família, vai saber do seu projeto, né? Tem pessoas que falam assim, tem que esconder, tem pessoas que falam assim, não conta para ninguém o seu sonho, não conta para ninguém o seu projeto, porque senão vai ter olho gordo, vai ter inveja, as pessoas vão começar a crescer o olho no seu projeto. Querido, minha querida, se o seu sonho for um sonho que vai crescer, não pense que tem como esconder, porque não tem como esconder. Não tem como esconder, porque a partir do momento que começar a crescer, ele vai ocupar o espaço para o qual ele foi determinado. E com certeza todos vão ver o seu sonho, vão ver o seu projeto, né? Não vai ter um momento que não vai ter como esconder mais. Não tem como esconder. E assim, a mãe de Moisés não teve mais como escondê-lo. A Bíblia diz que com 3 meses de idade já não tinha mais como esconder Moisés. Só que ela estava com um problemão na mão. Por quê? Porque havia um decreto para matar o seu sonho. Havia um decreto liberado para matar o seu projeto. E aqui eu quero dizer para você que existe também um plano, um decreto no mundo espiritual para matar o seu projeto, para impedir você de chegar onde você quer chegar, para ofuscar você, para ofuscar os seus planos, para impedir os seus planos, impedir que seus planos avancem, que seus planos cresçam. Mas assim como existe este decreto no mundo espiritual, onde a Bíblia diz que o diabo ele veio com 3 propósitos definidos: matar, roubar e destruir. Então esse é o propósito do inimigo: matar, roubar e destruir, matar o seu projeto, impedir o seu projeto. Assim como existe esse decreto no mundo espiritual contrário, para impedir o seu projeto de crescer e de ser luz e alcançar o espaço para o qual ele foi determinado, assim também existe um decreto de Deus para guardar o seu projeto, para proteger o seu projeto e para fazer com que o seu projeto ele possa ultrapassar barreiras, ele possa alcançar o espaço, o objetivo para o qual ele foi criado. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus começa a articular planos ali para fazer com que Moisés chegue no ápice daquilo que ele havia determinado. O que Deus faz? A mãe de Moisés, Joquebede, ela prepara ali um cesto com betume, coloca Moisés dentro daquele cesto e a Bíblia diz que ela vai e coloca aquele cesto ali nas águas do rio. Ela coloca aquele cesto ali com aquela criança. E eu imagino ela ali pedindo a Deus, apresentando a Deus aquela criança, aquele projeto dela. A Bíblia diz que Miriam, irmã de Moisés, ela se coloca ali como guardiã de Moisés, para impedir, porque aquele rio onde Moisés estava colocado era um rio que era, segundo a história, ele era infestado por crocodilos. Então,
A criança está ali protegida pelos juncos. Só que a criança começa a chorar. E quando aquela criança começa a chorar, a filha de Faraó sai do palácio e vem tomar banho perto do rio. Quando ela está ali tomando banho, ela ouve o choro da criança. Ela ouve o choro da criança, cumprindo aqui o que eu acabei de ler. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ficar escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos. Então, Moisés não tinha como ninguém conseguir esconder Moisés. Porque Moisés foi preparado por Deus para exercer uma grande tarefa que era levar o povo a Canaã. Então, tudo que fizesse para impedir que os planos forem alcançados seriam frustrados. Não teria como. E eu quero dizer para você também aqui nesta tarde, Satanás, ele pode liberar os seus projetos, os seus decretos. Ele pode de todas as formas trabalhar para tentar impedir você de chegar aonde você determinou, para conseguir aquilo que você está determinado. Ele pode lutar, ele pode trabalhar, mas eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso e que esse Deus, ele está articulando planos, ele está liberando decretos também, mas não decreto de morte, mas decreto de vida para você. E o seu sonho, ele vai crescer. O seu sonho, ele vai crescer e não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder, porque muitos ouvirão falar sobre o teu plano, sobre os teus propósitos, sobre os teus projetos. Muitas pessoas serão abençoadas através do seu projeto, através do seu sonho. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão abençoadas. Você está guardada, protegida por um Deus todo-poderoso. E este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, assim como ele guardou Moisés, desde o seu nascimento, desde o momento que aquelas parteiras, elas trabalharam para impedir que aquela criança fosse morta. A ordem de Faraó era, quando a criança nascer, ela tem que ser jogada no rio para ser morta. Qual que era o decreto de Satanás? Qual que era o projeto de Satanás? Que a criança fosse lançada no rio Nilo, onde estava infestado de crocodilo. Este era o decreto de Faraó. Jogue todos os meninos no rio para morrer. E o que Deus faz? Deus usa o rio para promover a vida de Moisés. Deus usa aquele rio. O plano do diabo, Deus transforma aquela maldição em bênção. O plano de Satanás era, jogue a criança no rio para ser morta. E o plano de Deus era, coloque a criança no rio para que ela viva. Né? O decreto do diabo, a criança vai morrer no rio. O decreto de Deus, a criança vai ter vida no rio. É no rio que ela vai ser encontrada. É no rio que ela vai ser vista. É no rio que ela vai crescer. E ali, quando Moisés começa a chorar, a filha de Faraó, que estava ali tomando banho perto do rio, a Bíblia diz que ela escuta o choro. E ela então vai até lá junto com as suas servas e manda que elas peguem a criança. Ela pega a criança e leva a criança para o palácio.
e começa a cuidar da criança. Só que ela não tinha leite para dar para a criança. Ela não tinha leite, ela não tinha como cuidar daquela criança. Porque a criança estava chorando, desde o começo mostrando, né? Desde que estava lá com Joquebede, a criança já estava chorando, não tinha como esconder a criança é colocada no rio, a criança está chorando. A filha de Faraó escuta o choro e leva a criança para casa. E a criança continua o quê? Chorando. Chorando. Dando sinal de vida. E ali, então, naquele momento, Miriam, irmã de Moisés, ela chega para a filha de Faraó e fala assim: eu conheço alguém que pode criar essa criança. E o que ela faz? Ela busca Joquebede, sua mãe, autorizada pela filha de Faraó. Ela busca Joquebede, mãe de Moisés. E quando a mãe de Moisés chega ali diante da filha de Faraó, ela fala com ela: você cria essa criança para mim? Ela diz sim. E ela fala assim: então você leva ele para casa. Está aqui no livro de Êxodo, capítulo 2. Leva essa criança para casa e eu vou te pagar um salário para você criar essa criança para mim. Olha só. Deus financia o sonho de Joquebede. Deus cria recursos para o sonho de Joquebede ser guardado, ser protegido. E aqui nós podemos imaginar. Antes Joquebede tinha que esconder aquela criança. Por que eu disse que muitas pessoas falam assim: olha, não conta o seu sonho para ninguém, porque as pessoas vão ter inveja, vai ter olho gordo. Se o seu sonho é um sonho de Deus, podem ter inveja, podem ter olho gordo, pode ter o que for, que ele vai prevalecer, ele vai crescer e ele vai alcançar o espaço para o qual ele foi determinado. Joquebede tinha que esconder o menino. Agora, Joquebede estava recebendo um salário para cuidar daquela criança. Deus financia para Joquebede o crescimento de Moisés. Deus financia. Joquebede recebe um salário para cuidar do seu próprio filho, do seu sonho, do seu projeto. Então eu quero dizer para você aqui nesta tarde, talvez você está preocupado, talvez você está preocupada pensando: como que eu vou conseguir recursos? Como que eu vou conseguir verbas para fazer com que esse projeto meu venha crescer? Que esse projeto meu venha alcançar o espaço que eu sonho, que eu penso, que eu gostaria. Eu quero dizer para você que se o seu projeto estiver em conformidade com Deus, e se você estiver apresentando esse projeto para Deus e confiando em Deus, tenha certeza que o seu projeto ele será financiado por Deus. Deus há de arrumar recursos, Deus há de arrumar condições, pessoas. 5 mulheres aqui, essas 2 parteiras, Miriam, irmã de Moisés, Joquebede e a filha de Faraó, 5 mulheres unidas para que um projeto venha crescer e chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Então eu quero dizer para você que me ouve aqui neste momento: descansa o seu coração. A sua função é ter sonhos. A sua função é ter projetos. E a função de Deus é realizar o seu sonho, é realizar os seus projetos. Talvez você pense: esse é o pior momento para se criar alguma coisa.
Esse é o pior momento para se ter um filho. Se nós formos olhar humanamente falando, esse é o pior momento para se ter um filho. Porque há um decreto de morte sobre o nosso país. Há um decreto de morte sobre as nações. Então as pessoas falam assim, se alguém pensar bem, não vai casar. Se alguém pensar bem, não vai ter filho. Se alguém pensar bem, não vai investir em nada, não vai envolver em nada. Mas eu quero dizer para você que quem comanda a sua vida é Deus. Quem comanda a nossa vida é Deus. E tudo isso aqui continua debaixo das potentes mãos de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade. O mesmo Deus que estava ali garantindo que o sonho de Joquebede continuasse, crescesse e chegasse aonde deveria chegar. Este mesmo Deus continua no controle de todas as coisas. Este mesmo Deus está com você. Este mesmo Deus está cuidando da sua família, está cuidando dos seus filhos, está cuidando para que cresça, para que chegue aonde tem que chegar. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de sonhar. Não pense assim, é o pior momento para se fazer alguma coisa. É o pior momento para se criar alguma coisa. Nós vamos perceber na palavra de Deus que é justamente nos piores momentos que Deus ele manifesta para fazer os nossos sonhos acontecerem. É nos piores momentos. Nos momentos em que estamos enfrentando crise, estamos enfrentando dificuldade. Se você acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, Ele é especialista em movimentar-se no deserto, em movimentar-se no momento de aflição. E Deus, quando há um decreto liberado, um decreto de morte, Ele tem prazer de entrar na sua história para decretar vida. O próprio Jesus ele fala assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, a minha palavra para você nesta tarde é essa. Continue sonhando, continue acreditando, continue projetando, continue. Deus ele vai mover as circunstâncias. Deus ele vai mover recursos para você. A nossa moeda é a fé. Você não precisa de dinheiro para promover o seu sonho, para alcançar os seus objetivos. Você precisa de uma coisa só. Você precisa de ter fé. Porque a fé, a Bíblia diz, se você tiver fé, você vai falar para aquela montanha, passa dali para cá, e ela vai passar. Se você tiver fé, as coisas vão acontecer. E você é boca de Deus nessa nação. Você é boca de Deus no seu bairro. Você é boca de Deus na sua família. Você só tem que brilhar, né? Conforme diz aqui Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Neste mundo de trevas, nós somos a luz que veio para brilhar e para fazer as coisas acontecer. Pode dar errado com todo mundo, mas com você vai dar certo. Amém? Com você vai dar certo. Pode dar errado com todo mundo. Todo mundo pode tentar e não conseguir, mas você vai tentar e você vai conseguir. Quantas crianças foram mortas nessa época? Quando o faraó libera aquele decreto, quantas crianças foram mortas, jogadas ali naquele rio? Mas Moisés sobreviveu. Sobreviveu diante do caos, sobreviveu diante das ameaças, sobreviveu diante da descrença. Moisés sobreviveu.
Moisés era o projeto de Joquebede. E você também tem um projeto. E este projeto seu é um projeto de Deus também. Foi Deus que colocou esse projeto no seu coração e você pode ter certeza, ninguém vai impedir dele crescer e ultrapassar limites. Ninguém vai impedir os seus sonhos de chegar aonde você determinar que ele chegue. A única coisa que pode impedir o seu sonho, a única pessoa que pode impedir os seus sonhos de acontecerem, a única pessoa que pode impedir que o seu projeto alcance o espaço para o qual você determinou é você mesmo. Se você tiver medo, se você perder a sua fé, se você ficar olhando as dificuldades, os decretos de morte que já foram liberados. Talvez alguém liberou um decreto falando que você não vai dar certo, você não vai conseguir. Aí onde você colocou essa igreja não dá certo. Aí onde você colocou essa empresa não dá certo. Olha, a sua família vai ser uma família derrotada, você não vai alcançar. Vários decretos foram liberados para impedir você de chegar aonde você quer chegar. Mas existe um decreto maior, liberado no céu, para que você possa chegar aonde você quer chegar. E o seu sonho, ele vai crescer. E o seu sonho vai crescer tanto, que vai chegar um momento, assim como Joquebede, não teve mais como esconder aquele sonho. O seu sonho, ele vai crescer tanto, o seu projeto, ele vai crescer tanto, que haverá um momento que não vai ter como mais esconder. Todos verão o seu sonho crescer e o seu sonho alcançando o espaço para o qual ele foi determinado. Diz assim: Faraó, preocupado com a força, o potencial do povo hebreu, manda matar os meninos. Mulheres são frágeis, não constitui ameaça, podem viver. Assim pensava ele, temendo apenas o físico. Mas as mulheres resistem, baseada não em força física, mas em astúcia e inteligência. Não com armas, mas com estratagemas. Então eu quero dizer para você, mulher, você vai vencer não é por causa da sua força física, não é por causa da sua capacidade física, mas você vai vencer por causa da sua estratégia mental, teu plano, os teus projetos e principalmente por causa da sua fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas a certeza daquilo que queremos. Isso é fé, a convicção daquilo que não estamos vendo no momento e está pequeno ainda. O seu plano ainda está pequeno, o seu projeto ainda está pequeno, mas haverá um momento, assim como aconteceu com Joquebede, que este teu sonho, este teu projeto, ele vai crescer de uma forma tão assustadora que todos verão, não vai ter como mais você esconder. Não vai ter como mais você esconder o seu projeto, o seu sonho, aquilo que você projetou, aquilo que você programou. Não tem como mais esconder, porque esse sonho vai nascer, esse sonho ele vai crescer e ele será visto por todos. Ele será visto por todos. Moisés cresceu, Joquebede não teve como esconder mais. A filha de Faraó enxergou o sonho dela e levou o sonho dela para o palácio. Financiou o sonho de Joquebede. Garantiu proteção. Porque com certeza aqueles soldados do palácio, eles tinham a função de levar ali na casa de Joquebede o alimento, o sustento para aquela criança.
e proteger para que nada de mal acontecesse àquela criança. Até que ela cresceu e aí você já sabe, ela alcançou lá o projeto para o qual havia determinado. Amém? Então, esta é a minha palavra para você. Esta é a minha palavra para você neste momento. Eu quero encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Eu quero orar por você. Quero orar por você neste momento. Pela sua casa, pela sua família. Como nós temos feito toda semana, nós temos orado. Nós temos orado pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Se você estiver enfrentando aí uma luta, um momento difícil, coloque essa situação aí na mão de Deus. Coloque aí os seus planos. Deus vai levantar patrocinadores para os seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém, Lulu? Pastora Luzia está dizendo aí, Deus vai levantar patrocinadores para os meus sonhos. Em nome de Jesus. Assim como ele levantou aquela mulher para patrocinar o sonho, o projeto de Joquebede, ele também vai levantar para patrocinar o seu sonho, os seus projetos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero orar por você neste momento e abençoar a sua vida. Pedir ao Espírito Santo de Deus que ele entre agora na sua casa e que ele possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Apresente aí a sua família neste momento, seus sonhos, seus projetos, seus filhos, seus ideais. Apresenta aí diante de Deus neste momento, porque Deus estará neste momento ligando a nossa oração e fazendo com que ela possa alcançar os céus neste momento. Senhor Deus amado, Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por cada uma dos seus filhos, das suas filhas que estão aqui, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa cobrir os seus sonhos, os seus projetos com a sua mão toda poderosa, e que elas, meu Pai, possa, Senhor, ter essa convicção de que o Senhor está cuidando delas, está cuidando deles. O Senhor está cuidando de nós, meu Pai. E os nossos sonhos, os nossos projetos, jamais poderão ser impedidos. Assim como o Senhor fez, ó Pai, com Moisés, guardou e protegeu, que o Senhor também venha guardar e proteger a nossa família, proteger e guardar os nossos sonhos, os nossos ideais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu encerro aqui a minha palavra dessa tarde. Acredite, os seus sonhos, os seus projetos serão financiados por Deus.